Imagine viver em um lugar onde até o amor pode ser considerado crime, onde um simples toque entre um homem e uma mulher em público pode terminar em prisão, onde as cores de um batom, o som de uma risada feminina ou até o corte de cabelo de um jovem podem desencadear consequências inimagináveis. Este é o Irã, o país onde o pecado tem regras. E essas regras são tão rígidas, tão minuciosamente controladas, que moldam não apenas o comportamento das pessoas menos, mas os próprios desejos delas. E enquanto o mundo ocidental enxerga o Irã com filtros de medo, julgamento ou exotismo, a realidade nas ruas de Teherã é bem mais complexa, menos e chocante do que qualquer manchete. A primeira coisa que te surpreende ao pisar no Irã não é a repressão, é a dualidade. Nas avenidas movimentadas da capital, você encontra mulheres cobertas dos pés à cabeça, seguindo as regras do hijab obrigatório. Mas basta alguns passos em direção aos bairros mais modernos para ver lenços escorregando, maquiagem ousada, de injustos e olhares que desafiam cada milímetro da lei. Existe um jogo silencioso acontecendo, uma guerra fria entre o desejo de liberdade e a vigilância do regime. E não se engane, as maiores protagonistas dessa batalha são as mulheres. Elas vivem entre duas versões de si mesmas, menos a que mostram nas redes sociais, com VPNs ativados, e a que exibem nas ruas, sob risco constante de punição. No Irã, uma selfie sem véu pode custar sua liberdade. Mas mesmo assim, milhares de jovens desafiam o sistema todos os dias com postagens corajosas, looks ousadas e declarações de amor à própria identidade. Mas se você acha que isso é sinal de que a repressão está cedendo, está enganado. O Irã é o país onde até dançar pode ser pecado. Em 2014, um grupo de jovens foi preso por gravar um vídeo dançando o rap do Pharrell Williams. O vídeo viralizou e o governo respondeu com prisões e interrogatórios. A mensagem era clara: alegria demais também é um problema. O pecado, aqui, é regulado pelo Estado. E não importa se você é homem ou mulher, menos basta sorrir demais, amar a pessoa errada ou simplesmente questionar as regras. E essas regras não são apenas morais, elas são armadilhas políticas. Uma mulher iraniana que deseja viajar ao exterior precisa da autorização do marido ou do pai. Uma garota de 10 anos pode ser forçada a se casar legalmente. Em contrapartida, o divórcio para os homens é simples e quase instantâneo, enquanto para as mulheres pode levar anos de batalhas judiciais, chantagens emocionais e exposição pública. Mas dentro dessa teia de opressão, também floresce uma das resistências mais sofisticadas do mundo. O submundo cultural do Irã é vibrante, ousado e inteligente. Exposições de arte clandestinas, festas secretas em porões luxuosos, encontros literários disfarçados de reuniões familiares. A elite jovem do Irã aprendeu a viver no limite. São hackers, escritores, artistas e ativistas que operam na sombra, menos conectados ao mundo exterior por redes criptografadas, criando uma revolução silenciosa, mas poderosa. A mídia internacional costuma pintar o Irã apenas com tons de terror, mas há nuances que ninguém quer mostrar, como o fato de que, apesar da repressão sexual, o Irã lidera uma das maiores indústrias clandestinas de cirurgia plástica do mundo, especialmente rinoplastias. Por quê? Porque o rosto é uma das poucas partes do corpo que as mulheres podem mostrar em público. Tornou-se, assim, uma zona de afirmação, uma espécie de liberdade estética entre grades invisíveis. E essa obsessão com a beleza também escancara um dos segredos mais constrangedores do país. O Irã tem um dos mercados mais ativos de relacionamentos temporários legais, os chamados casamentos Sigê. É uma brecha na lei religiosa que permite uniões de algumas horas a alguns meses. Não, uma forma camuflada de prostituição autorizada pelo Estado. Sim, o país onde um beijo pode ser crime também criou um sistema religioso para oficializar o sexo pago. Hipocrisia institucionalizada. Continuando, o Irã é um palco onde os extremos convivem lado a lado, onde uma mulher pode ser condenada por mostrar o cabelo em público, mas também pode ser cirurgiã, professora universitária ou empresária multimilionária. A contradição está no DNA do país. Por trás das paredes das mansões de Teherã, festas com álcool importado, jeans e roupas ocidentais são realidade. Mas basta sair dessas bolhas para entrar num universo onde a polícia da moral patrulha as ruas, pronta para prender qualquer um que se desvie do caminho correto. Essa polícia da moralidade
menos chamada Gasht e Irshad. É responsável por garantir que os códigos islâmicos de conduta sejam seguidos à risca. Elas se concentram principalmente nas mulheres. Uma calça justa demais, um véu mostrando parte do cabelo, ou até mesmo um esmalte colorido, podem ser motivos para a detenção. E o mais cruel, muitas vezes, são outras mulheres que exercem essa fiscalização, treinadas para punir e reprimir suas semelhantes. Isso cria um ciclo perverso. Mulheres policiando mulheres, incentivadas pelo próprio sistema. E mesmo assim, o espírito de rebeldia nunca morre. Em 2022, o mundo ficou chocado com a morte de Mahsa Amini, uma jovem iraniana de 22 anos, detida pela polícia da moral por uso inadequado do hijab. Ela morreu sob custódia. A revolta foi imediata. Milhares de mulheres foram às ruas, queimaram seus véus em praça pública, cortaram os cabelos em protesto. Foi o maior levante feminino do país nas últimas décadas. E mesmo diante da repressão brutal, prisões em massa e censura total da internet, o grito de liberdade continuou ecoando. E nesse cenário, existe algo ainda mais impressionante: a inteligência e resiliência das mulheres iranianas. Elas ocupam mais da metade das vagas universitárias do país. São líderes em áreas como engenharia, medicina, literatura e matemática. Elas falam várias línguas, dominam a tecnologia, se organizam em redes silenciosas de apoio e sabem driblar o sistema com uma habilidade quase artística. Se por fora seguem as regras, por dentro criam um universo alternativo, onde ser mulher não é submissão, mas resistência. A vida amorosa no Irã é outro universo de códigos secretos, com encontros proibidos e casamentos arranjados ainda comuns. Muitos jovens usam aplicativos de mensagens criptografadas para se conhecer. Os encontros acontecem em cafeterias discretas, carros estacionados ou trilhas de montanhas, longe dos olhos da sociedade. O namoro, nesse contexto, vira um ato de coragem. Cada toque, cada beijo, cada palavra de carinho é um risco calculado. Amar, no Irã, é um gesto de insubordinação. E quando falamos de punições, os números assustam. O Irã está entre os países que mais executam pessoas no mundo. E não estamos falando apenas de crimes violentos. Atos como adultério, homossexualidade ou até crítica ao regime podem levar à pena de morte. Mulheres trans, por exemplo, vivem um paradoxo brutal. A cirurgia de mudança de sexo é legal e até incentivada menos, porque o regime considera a homossexualidade um pecado, mas aceita a transexualidade como correção do erro. Ou seja, se você é gay, a única saída é deixar de ser o que é, ou então mudar de corpo à força, sob pressão psicológica e social. Mas mesmo com toda essa opressão, a cultura iraniana é de uma riqueza indescritível. A poesia de Hafez, os bordados persas, a música tradicional, a culinária que mistura açafrão, romã, nozes e cordeiro. Tudo carrega uma beleza ancestral, um orgulho silencioso de um povo que já foi império e hoje vive sob tensão. A arte, no Irã, não é apenas expressão, é sobrevivência. Pinturas com símbolos ocultos, peças de teatro disfarçadas de crítica social, canções com letras codificadas. Cada criação carrega uma mensagem para quem sabe decifrar. E talvez o mais perturbador nisso tudo seja perceber como o regime transformou o próprio povo em seus próprios carcereiros. A paranoia é tanta que vizinhos denunciam vizinhos, pais entregam filhos, irmãos traem irmãos em nome da moral. A liberdade, nesse contexto, não é apenas vigiada menos, é sabotada, de dentro para fora. Mas ainda assim, milhares resistem, e essa resistência é silenciosa, persistente e cada vez mais internacionalizada, graças à força das redes e da diáspora iraniana, que denuncia, organiza e inspira. E o mais impressionante é que mesmo em meio a tanto sofrimento, o Irã é também um país de beleza indescritível. Paisagens que vão de desertos dourados a florestas densas, arquitetura que parece ter sido esculpida por deuses. Um povo acolhedor, generoso, que oferece chá e hospitalidade mesmo em tempos de escassez. Porque por trás do regime existe uma nação vibrante, rica em história, com uma alma que se recusa a ser apagada. E aqui está a grande contradição. O Irã é o país onde o pecado tem regras, mas onde pecar pode ser o único caminho para continuar humano. É o país onde amar, dançar, sorrir e sonhar são atos revolucionários, e onde as mulheres, apesar de tudo, seguem sendo o coração de uma resistência que o mundo inteiro precisa ouvir. Curiosamente,
Há uma prática que poucos conhecem. O Irã possui um dos maiores índices de leitura de poesia do mundo. Em cada casa, é comum encontrar livros de Hafez ou Rumi sendo consultados quase como oráculos. Antes de tomar grandes decisões, muitas famílias abrem um livro ao acaso e leem o poema como sinal do destino. Mesmo em meio à repressão, a arte segue sendo bússola e refúgio. Se esse vídeo te fez pensar, te impactou ou te revelou algo novo, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha com quem você sabe que precisa conhecer essa realidade. E claro, se inscreve no canal para mais histórias que mostram o mundo como ele realmente é.